Peço desculpas a todos, pois fiz a cagada de apagar o vídeo com mais de 1 hora de continuação. Isso por causa que o aplicativo que uso não está deixando colocar o vídeo completo. Então, para não postar um vídeo muito curto dessa obra maravilhosa, estou trazendo separadamente a parte 9 e a parte 10, que foi o que perdi 1 hora, mas consegui traz alguns minutos ótimos de vídeo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Já começou o novo capítulo e já vou pedindo o like e que você se inscreva no canal. Vai que você assistiu até aqui e se esqueceu disso. Seja paciente. Eu estou bem. Não foi fatal. E o sangramento já parou. No entanto, eu já caí no chão mais de uma vez. E acabei batendo a cabeça. Lady Glen é mais rápida do que eu pensava. Bem, fico feliz. Graças a Deus. Mas isso, comandante, não deixa de se tornar lamentável para você, porque agora sim, você morre pelas minhas mãos. E nessas cenas podemos ver que agora o cabelo de tomate finalmente percebeu que vai dar merda. Pois finalmente, depois de uma vida de espera, o nosso guri invocou seu cachorrinho do inferno. Fazia tempo desde da última vez. E enquanto isso, a nossa Iliana já está acordada, presenciando aquela cena. O quê? Onde é que eu estou agora? Mas ela sente muita dor. O meu ombro. Ah, é mesmo. Eu fui atingida por uma lança que perto lançou. Espera. O que não pode ser? Quando ele lançou isso em minha direção, ele queria me matar. E lá mais à frente a luta já começou. O cachorro do inferno do nosso guri já parte para cima do comandante, que imediatamente tenta revidar brandindo sua espada em direção a ele. Mas em um piscar de olhos ele desaparece, reaparecendo atrás do comandante, pronto para atacar, mas a águia do comandante o salva no último segundo. O nosso guri, com apenas um balançar de mãos, invoca umas vinhas negras, que impedem da águia e o comandante fugirem, o agarrando e o jogando no chão com força. Puxa, não podemos dar uma pausa? Eu estou quase morrendo. Não seja tão dramático. Eu estou me controlando de propósito para que você não morra. O crime por tentar assassinar a Imperatriz deve ser pago com a sua decapitação. E não importa o que ela diga, eu deveria ter te matado primeiro. Oh, pode ser que a jovem tenha feito algo muito difícil no início? Isso é genial. Eu não sabia que você estava treinando. Não havia nenhum sinal. Pelo que eu vejo, você controla muito bem os espíritos da escuridão e até mesmo aqueles difíceis de serem conjurados. Você poderia me explicar como consegue fazer isso? Eu não tenho nada para te dizer. Ahá, nada a dizer. Ah, espera um pouco. Você disse decapitar. Você está tentando matar o comandante dos cavaleiros? Até a lealdade do vento e das ondas muda o prestígio do imperador. Ele pode ser muito útil para Magnus. Você não pode matar o comandante agora. Então, no último segundo, a nossa Iliana chama o Magnus. Magnus! Ele para e se vira mostrando surpresa. Vê que mesmo machucada, ela ainda está viva. Eu estou com dor. Por quanto tempo mais eu tenho que esperar assim? Eu quero voltar para o meu quarto. Eu não tinha prestado atenção o suficiente. Eu vou te levar até lá agora mesmo. Então ele pega a mão dela e beija, olhando nos seus olhos, e nossa protinha fica toda vermelhinha. Se você se mover muito, poderá se lesionar ainda mais. Eu te levarei, sendo assim você pode se sentir mais calma. Ela fica meio receosa, mas aceita ser levada nos braços dele. Então assim o Magnus leva a Iliana de volta para o quarto, deixando o cabelo de tomate todo amassado no chão, que cá entre nós escapou fedendo. Se não fosse a Iliana, ele já estava morto a essa hora. Então a cena muda para um kit de primeiros socorros, kit esse que o Magnus está usando para socorrer a Iliana. Pronto. Eu te darei analgésicos para que você relaxe e descanse. Sim? Então ele a cobre com carinho e ela pensa, Ah, essa é a minha primeira vez ferida. Está doendo tanto. Eu estou com tanto medo. Me machucaram. Meu Deus! Pergunta. Diga. Por que Cheryl não veio? E Mag me tratou sozinho. Eu também tenho conhecimento e experiência em tratamentos. Se você está tão preocupada, Cheryl virá te ver amanhã logo que o sol nascer. Agora já está tarde.
E será muito barulhento se você chamar Cheryl agora. Se você for depender dessa cachaceira, você morre e ela continua dormindo. Senhor Mag, obrigada. Realmente esse guri merece ser agradecido. Se não fosse ele, a Iliana iria para a Terra dos Pés juntos mais cedo. Não há de que, de agora adiante. Eu prometo que você nunca mais será machucada assim. Essa foi uma noite inesperada. Eu finalmente acordei depois de muitos dias. Discuti, e agora tenho muito no que pensar. E eu também acabei colocando a minha vida em risco. Palavras tão gentis, e o calor do corpo dele me tocam. O meu coração continua acelerado, e eu só continuo pensando em uma coisa, sem saber quem era o dono do coração mais acelerado. Eu já sabia disso. As pessoas não acreditam na verdade à sua frente. Elas apenas acreditam no que querem acreditar. Obrigado. Em breve eu irei arranjar um emprego e irei te alimentar. Eu realmente nunca poderia viver sem você. Eu te amo. Pois essa foi a única maneira que eu pude viver. Ou melhor, sobreviver. Às suas palavras, suas ações. E até as suas expressões. Ou até mesmo o seu jeito tão cuidadoso. Eu sei que esse é só um meio para o meu fim. Ainda assim, o meu batimento cardíaco está acelerado. Esse sentimento não é meu, disso eu sei. Se concentre em sobreviver. Então, mudando de cena, nossa protinha está acabando de acordar. Já está acordada? Sim, que horas são? Já é meio-dia. Já está tarde. Logo será a hora do almoço. Você acordou bem a tempo. Você teve um pouco de febre. É bom que você tome alguns medicamentos depois de almoçar. Dessa vez foi 3 dias que se passaram. E Magnus não saiu em nenhum momento do meu lado durante esses 3 dias. Ele cuidou de mim com mais diligência do que qualquer um. Seu irritante, você não é um médico! A Iliana toma seu medicamento devagar enquanto olha para o Magnus. Você ficará ao meu lado hoje. Não, eu tenho que sair à tarde. Sendo assim, Então ele se senta. descanse tranquilamente, Lina. Será que... Senhor, Mag, eu tenho um pedido para fazer. Qual é? Eu gostaria de dar um passeio. É que eu não gosto de só ficar no quarto o tempo todo. É muito cansativo. Mesmo que você possa achar que esse pedido seja perigoso pelo que aconteceu antes. Mas... Você pode ir. A superproteção não é boa. Vá pegar um pouco de sol, faça alguns exercícios para ficar mais saudável. Cheryl também disse que seria bom se eu me movesse um pouco de agora em diante. Mas será apenas por 1 hora, e eu também te designarei uma escolta e uma criada para te acompanharem. Está tudo bem, isso já é ótimo. Obrigada. E assim nossa protinha já está no jardim e está coletando flores. Neste exato momento, esse lugar não parece nem um pouco perigoso. Existe alguma flor que cheira melhor do que essa? Eu irei levá-la para o outro jardim, Lady. De alguma maneira, o cenário que poderia ser uma ameaça para o Império é com Iliana. Ainda que Magnus esteja me protegendo agora, o motivo disso não é porque ele me ama. Esta flor, além do seu aroma, tem um efeito calmante. Se você espalhar as pétalas no rosto, poderá usá-las como substituto de uma loção. É mais do que suficiente para me matar. Vingança, mais segurança nacional. Eu posso cortar um galho. Lady, eu mesmo farei isso. Então esse figurante aí começa a procurar um bom galho para nossa protinha, e de repente ele toma um baita susto, com um rosto aparecendo entre as folhas, fazendo uma cara hilária. O quê? O que você vai? Silêncio. Você não pode me atrapalhar. Me desculpe, mas eu já peguei você. O que você está fazendo escondido no jardim do Palácio Imperial? Não intimide uma criança assim. Por favor, faça um silêncio. Te encontrei! Mas o que é isso? Parece que também encontramos o seu amigo de jogos, esses merdinhas. Então a Iliana reconhece o menino de imediato, e ele também reconhece a Iliana, e nessa cena os 3 estão tomando chá. O meu nome é Cássio. E nós estávamos brincando de esconde-esconde. E o meu amigo é... Ei, nome é um segredo. Você não pode dizê-lo mesmo que tenha curiosidade. Bom,
É estranho conhecer um garoto que eu só tinha visto em meus sonhos. É por isso que Perto quer mantê-lo em segredo. Mas, por que esses meninos estão jogando sozinhos no Jardim Imperial? De qualquer modo, estamos ocupados. Obrigado pelos doces. Eu já estou indo. Irmão, não podemos incluir essa irmã mais velha também? O quê? Eu? É uma ótima ideia. Parece que você não tem nada para fazer, quer jogar junto com nós. Será que eu aceito? De qualquer forma, seria mais divertido do que caminhar sozinha por aí. Lady, isso é perigoso. Mas que susto! Qual é o perigo? Caso não lembre, Lady, o seu coração quase parou enquanto colhia as flores mais cedo. O quê? Eu sei. Mas de qualquer maneira, eles são apenas meninos. Está bem, então. Vamos construir um castelo de areia. Há um lugar perfeito no Jardim das Rosas por ali. Mano, esse cara faz umas caras hilárias. Como pode jogar um jogo tão pouco saudável como esse? Não vá com esses jovenzinhos. Não precisa ser tímido. Nossa, você escolheu um bom guarda. Então, finalmente acabei. O que acharam? Irmã, parece um castelo de verdade. É realmente excelente. E a escolta da nossa protinha ficam todos de boca aberta. Isso é fabuloso, Lady. Como você pode fazer algo assim apenas com areia? É que eu vi um castelo pequeno enterrado na areia. Eu apenas o ajudei a ver a luz do dia. Já passou um tempo. Que esse sentimento. Essa é a melhor escultura do mundo. Embora você já seja uma adulta, é tão divertido brincar. Vamos fazer outro, irmã? Outro. O que querem fazer? Uma carruagem. Isso pode ser algo difícil por causa das rodas. Será que eu vou conseguir fazer o cavalo? Cássio. Oh, meu Deus, isso é sério. Se você sair para brincar, me avise. Mas eu estou próximo do palácio. Eu já te falei que aqui não é como lá em casa. Mas eu estou brincando com o irmão Rafi. O Rafi parece um adulto para você? Ele disse, irmã. Quanto isso vai me custar? Você claramente não é bom em negociar. Na história original, a Cheryl tinha irmãos. Cássio é o irmão de Sherry. Nossa, algo inesperado novamente. Bom, considerando que não é um personagem importante, é provável que essa seja a razão pela qual não tenha se destacado na história original. É um pouco estranho mencionar crianças neste tipo de obra. Todos parecem seguir o curso de suas vidas. O que você está fazendo aqui? Eu lhe permiti unicamente dar um passeio pelo jardim. Brincar com as crianças não estava incluso. Magnus. Isto é um absurdo. Você está descumprindo uma ordem minha apenas para fazer algo desse tipo? Ele está bravo. Por quê? Nós nos encontramos por acaso, enquanto eu estava dando um passeio. Como você mesmo disse, não é razão suficiente para desobedecer uma ordem sua. Além disso, eu ainda estou no jardim. O Magnus a olha com uma cara bem selvagem. Entendo. Por ora, volte para o seu quarto. Então, em um ato inesperado, o Rafi agarra a Iliana. Ah, Solte ela. Você é cruel, pare de machucá-la. A Iliana corre em direção a ele soltando a mão do Magnus. parece que você interpretou as coisas de forma errada. Não tem motivo para fazer isto. Por Sua Majestade, ter me tomado pela mão para me levar. Acho que ele entendeu errado. Afinal, é apenas uma criança. Diga o que está sentindo. Por que eu preciso fazer isso? Ele é o cara mau que estava tentando te levar à força. E você... Peça desculpas. Agora. Lina, Vamos, faça direito. Você precisa ser obediente. Você sabe que eu não gosto de pessoas inúteis. sim, mestra Lina. Por favor, me perdoe. Ah! Agora com este garoto? O quê? É claro. A forma como ele obedece inconscientemente. É como olhar para mim mesmo há alguns anos atrás. O que isso significa? Você também é incrível. Esse garoto é uma nova fera, mas, para uma fera, o fato de ser domada por outras feras não é justo. Agora tem uma corrente em volta de seu pescoço que não irá quebrar, já que eu a estou segurando. Até para respirar você precisa da minha permissão. Para isso, primeiro você precisa segurar a respiração. Você também vai conseguir se recuperar. Chegou a hora, Lina. Vamos.
Então, depois desse apavoro que esse guri deu em nossa Iliana, ele a leva dali e todos ficam com umas caras de pena da nossa protinha. Mudando de cena, alguém grita como se estivesse sentindo dor. Você precisa aprender sobre isso. Ficando do meu lado, deve sentir que é a sua prisão. Espera. Você me castigou com a escuridão, mas é claro, você estava sofrendo com pesadelos intermináveis. Naquele momento eu pensei, por que está fazendo isso? Até mesmo uma criança que teme a escuridão para de chorar com medo dela, quando se acostuma. O invisível e o inaudível nem sempre causam medo. A escuridão que você me disse, eu achei que era o que você mais temia. Ah, de novo. Feche os olhos. Graças à gentileza que ele demonstrou, eu tive falsas esperanças. Que linda. Talvez minha relação com Magnus poderia ter sido diferente. Lina, você não pode fazer nenhum barulho a partir de agora. Você não pode desembaraçar esta teia sozinha. Abstenha-se de usar as cordas vocais. Também corte o braço ou inutilize as pernas, mas... Eu gosto de animais bonitos, então tenha paciência comigo, por favor. Você já sabe. A Iliana só escuta e não diz uma palavra. Você é inteligente? Pode responder. Sim, Mestre Mag. Então nós nos vemos mais tarde. Não esqueça das minhas palavras, Lina. Eu sei. Não é de se estranhar que Magnus seja assim. Afinal, esse é o seu papel. Todos estão comprometidos a exercer seu papel. Ao que parece, apenas eu estou fora do lugar. Porque... Verdade. Ah, o quê? Por que meu corpo está tremendo tanto? Eu estou com medo. Iliana Glen está completamente isolada do mundo exterior. Com os olhos vendados, abandonada na escuridão. Mesmo seu pescoço parecendo quebrado, ela se recusava a curvar perante alguém, apenas abaixava um pouco a cabeça e tremia ao estar de joelhos. Talvez ela só conseguisse dormir quando eu estivesse ao seu lado. E apenas sob as minhas ordens ela podia dizer algumas palavras. A mesma situação que eu sofri. Foi uma vingança inesperada. Mas eu sempre... Ainda que saia como estava previsto, de alguma forma eu não me sinto bem. Por quê? Majestade, você revisou a produção em massa das novas armas que foi informado anteriormente? Ah, sim. Bombas especiais, que utilizam pedras mágicas, espadas com alto poder de corte. Obviamente não existe nenhuma arma que possa igualar o seu desempenho. Então... O desempenho está bom, mas a produtividade é baixa. Mas... São consumidas 4 pedras por cada bomba. O número mínimo de pessoas para formar uma espada é de 10. Lançar uma bomba comum... É mais eficiente treinar cavaleiros para que manejem corretamente uma espada. O poder não vem apenas de armas. O processo de fabricação será revisado para que seja feito um corte, e isso será feito assim que tiver um novo relatório. Como queira, Majestade. Nada é fácil. Foi o último tópico da agenda de hoje? Não, a menos que seja um assunto extraordinário. Não é permitida a entrada. Você esteve ausente em todas as reuniões. O que fez hoje ser diferente? Marquês Glen. Antes que seja anunciada a ascensão da minha filha à Imperatriz, eu estou aqui para me opor a essa proposta mais uma vez, Majestade. Eu não te dei permissão para falar. Iliana Glen será minha sucessora e terá o posto de Marques. Se você continuar ignorando o desejo deste Marquês, não pense que eu vou permanecer calado. Eu sou um dos pilares que sustenta a Sua Majestade em uma situação lamentável. Caso seja pressionado fortemente, você poderá desabar. Você irá se tornar um parente materno da família imperial. Qual o problema disso? Você sabe que a família Glen vai continuar sendo um forte apoio à Sua Majestade. Por que você acredita ser tão importante a filha de um insignificante marquês? Por favor, permita meu capricho. Negado. Majestade. Eu vou dar um exemplo. Eu ouço declarações que ameaçam minha posição como imperador. E você quer cortar sua garganta para entregar o cargo de marquês para a jovem? São declarações questionáveis. Eu não posso permitir isso. Pode se retirar, Marquês. O Marquês Glen está prestes a fazer uma revelação ao Magnus, algo que ele até então não sabia. Ela não tem uma memória completa agora. Ao ouvir essa revelação, o Magnus para imediatamente
e faz uma cara de espanto. Eu estranhei mesmo. Ileana Glen não lembra nada antes do templo. Independente da sucessão como marquês, eu não posso deixar minha filha desamparada com a memória incompleta. Ela que me domou como uma besta, queria que me chamasse de humano, mas ela estava com problemas. Uma grande incongruência. Eu perdi toda a memória do tempo que fui domesticado. Então, ela me tratou como um ser humano. Então o Magnus chega ao quarto da Ileana. Responda à minha pergunta. Lina, você perdeu a memória. O Marquês Glen disse que você não tem lembranças antes do templo, mas ele está enganado. Faz muito tempo. O dia que me entregaram o antídoto. Então, com um sorriso de canto, ele começa a retirar a venda dos olhos da Ileana. Agora que penso nesse dia, você não me chamou de besta. Sim, era como. Nesse momento, você fosse uma pessoa completamente diferente. A Ileana se surpreende com essa suposição, e é-nos mostrado um pouco da antiga vida como besta do nosso guri gado galáctico. Tenho fome e sede, o sol está muito forte. Não consigo respirar. Então ele cai no chão. Mog. Nesse momento, ele ouviu uma voz familiar, e essa voz era da antiga Ileana Glen. Está com sede. Lina, é pra mim? Sim, tenho tanta sede, Lina. Abra a sua boca. Então, obedientemente, ele abre sua boca e ela começa a colocar água na sua boca lentamente. Mas alguma coisa não está certa, nosso guri já começa a vazar ketchup por todo o seu corpo. Pobre Mog. A água estava envenenada. Bom, este antídoto aliviará a sua dor. Então ele estende a mão para pegar o antídoto, mas ela não permite que ele o pegue. E ainda por cima faz uma cara de psicopata. Se quisesse algo, o que te disse que deveria fazer? Eu estava errado. Por favor, me salve. Por favor. Por favor, tenha piedade. De um animal burro como eu. Mag, você não é um animal. Você é um humano como eu. Então ele grita, e podemos ver que ele estava dormindo e teve um pesadelo que o deixou muito assustado. Sempre sonhei com a vingança, mas havia algo que me incomodava. Uma mulher que me manipulava através do medo. Uma mulher que me tratou com bondade e depois me abandonou sem piedade. Como devo me vingar de duas personalidades, que existem em uma única pessoa? Por quê? Por que escondeu? Hã? Que perdi minha memória. Por que não me contou? Algo. Seria diferente se eu tivesse contado. Talvez. Fiquei chateado por não lembrar de nada. Só que desta vez a culpa é sua também. Você agiu sem a permissão do seu mestre. Não há nada que você, minha fera, possa fazer sem minha permissão. Se não se comportar, te castigarei. Após essas palavras do nosso guri gado galáctico, nossa Ileana fica em completo silêncio. E de repente se joga para trás, deitada na cama. Ela está com uma cara de exaustão. Não acredito que estou aliviada por vê-lo. Mas o medo ainda não desapareceu. Gostaria que alguém estivesse ao meu lado. Então um fio de luz branca aparece na sua frente, e ela o toca, e assim tudo fica claro, e ela é teletransportada para outro lugar, onde alguém diz seu nome. Ileana? Rafi. Tal Rafi está ali, mas esse ursinho está putaço, com sangue nos olhos. Você finalmente chegou. E já pula em cima da nossa protinha. Como você se atreve? Como ousa incomodar o Rafi? Desculpe, Rafi. Eu te decepcionei muito da última vez, não foi? Sinto muito por gritar naquela ocasião. O Rafi fica triste vendo aquela cena. Pensei que você me odiasse de verdade. Não chore, Rafi. Eu só estava tentando protegê-la de um malvado. Isso mesmo. Como eu odiaria alguém tão gentil? Então, por que ficou todo esse tempo sem vir aqui? Estive um pouco ocupada. Não posso contar que fui vendada e aprisionada. É devido ao imperador? Aquele imperador é malvado, Cheryl me contou. Depois que Magnus me vendou, aprendi duas coisas. A primeira é que, se cobrir os meus olhos, não poderei ver os fios quando dormir. A segunda é que, na escuridão, onde nada se vê, o corpo de Ileana sente um medo terrível. Nesse estado, ela confia apenas no toque de Magnus. E, enquanto eu me reviro, percebo mais uma vez a minha impotência. Nunca mais quero passar por isso de novo.
Agora que nos reconciliamos. Como posso evitar isso? Ele quer que eu seja a sua fera. Assim como você fez comigo. Você deve ser uma fera que não pode fazer nada sem o seu mestre. Para se vingar da Iliana. Se for assim, como posso me vingar em paz? Não há necessidade de desperdiçar mais emoções em um personagem que já foi criado para ser assim. De agora em diante, farei o que for necessário. Este é o chá da reconciliação, beba logo. Calmamente obedecerei. Farei o que você quiser, Magnus. Como um animal domesticado. O Magnus parece sentir uma forte dor em seu peito. Meu Mag, minha amada fera. Então, com essa aparição, o Magnus dá um baita berro de susto caindo sentado no chão, e ao olhar direito não tem nada à sua frente. E começar a se levantar e se recompor. A vingança é a única forma de fugir desse pesadelo. Assim que eu doma-la, ela se tornar a minha fera, e confiará somente em mim. Depois irei abandoná-la. Quando eu ver essa triste e miserável cena, dela caindo de joelhos no chão e me implorando. Acho que vai ser difícil deixar essa mulher. O dia amanheceu e a Iliana acabou de acordar. Está acordada? Ela olha profundamente para ele. Bom dia, Mag. Prepare-se, vamos comer. Sim, Mag. Bom, já estava na hora de comerem mesmo. Já tem uns 10 capítulos que não comem nesse lugar. Não nesse lugar, Lina. Por favor, sente-se ao meu lado. Esse não é o lugar da Cheryl. Não convidei ela hoje. Então ele põe a mão no seu ombro. Quero comer a sós com você, Lina. Entendo, Mag. Por aqui? Meu espírito de gordo já fica com água na boca vendo as comidas dessa obra. O que acha de comermos assim de agora em diante? Só nós dois, sem a Cheryl. Gostaria da sua opinião, Lina. O que eu penso não importa. Tenho que fazer o que você quiser mesmo. Adoraria dizer isso, mas já parei de resistir. Vou brincar de ser uma fera domesticada. Não há outra opção. Se é isso que você quer, tudo bem pra mim também, Mag. Agora comeremos apenas nós dois. Você diz coisas da boca para fora. Até os talheres dessa casa são de ouro. O Magnus está vivendo em luxo sem igual. Você precisa experimentar. São alimentos preparados com ingredientes de qualidade e com um cuidado especial. Mas acho que você não vai comer a menos que eu os dê. Vou te oferecer uma variedade. Sempre me preocupei, já que você costuma comer muito pouco. No passado, Cheryl já foi diagnosticada com desnutrição. Então, você deve ser cuidadosa. É muito. Você tem que esvaziar seu prato. Deixe-o limpinho. Está delicioso? Sim. Nessa cena, a Iliana está quase vomitando. O que houve? Acho que comi demais. Não precisava se forçar a comer tudo. Por favor, me avise da próxima vez. Esse desgraçado. Não me atreveria a desobedecê-lo. Se quiser algo, tudo o que precisa fazer é pedir permissão. Serei misericordioso com os animais que ouvem e obedecem. Agora tenho que tratar de alguns assuntos do governo. Vá pegar uma receita médica para você, Lina. É um remédio para a digestão. Precisa tomá-lo com água. Certo. Como você acabou comendo demais? Sempre come tão pouco? Sua Majestade continuou me dando comida. Isso a incomoda? Mais ou menos. Sinto náuseas. Bem, na verdade, tenho que te dizer algo. Se isso for longe demais, vou reclamar com Sua Majestade. Obrigada por sua preocupação. Meu estômago está melhor após tomar o remédio. Eliana, há algo que eu gostaria de perguntar. O quê? Esta é a enfermaria, então. Por que não vamos para outro lugar? Sabia que o imperador desapareceu. Durante vários anos, quando ainda era príncipe, ele disse que foi aprisionado por uma mulher em uma cabana e que passou por experiências terríveis e... Essa Iliana era um diabo em pessoa. Porém, a nossa Protinha é muito diferente. O Magnus deveria desistir dessa vingança sem sentido. Ele disse que você era essa mulher. Quero saber a verdade. Você realmente aprisionou Sua Majestade? Eu não sei. O quê? Inclusive, se me perguntar, não poderá ter uma resposta clara. Eu perdi minhas memórias. Sério? Então você está com amnesia? Como isso aconteceu? Há 2 anos tive uma febre muito alta. E isso aconteceu. Então, suponho que por enquanto não saberemos a verdade. Queria saber se está sendo injustiçada. Estou sendo injustiçada.
As memórias são tão volúveis que podem desaparecer num instante. No entanto, Sua Majestade só confia em suas próprias lembranças para me culpar. Não fui eu que fiz isso. Sem nenhuma prova. Não fui eu que fiz isso. Tem razão, Iliana. Na minha opinião, esse tipo de castigo improvisado não é apropriado. Deveríamos realizar uma investigação formal para determinar o culpado. Tentarei encontrar uma oportunidade para persuadir Sua Majestade. Sim, o que acontecerá se tiverem provas contra mim? Mas, depois que Magnus saiu, a cabana pegou fogo. Me certifiquei de destruir as evidências. Mesmo que rápido destruí tudo. Sente-se. Certo. Qual era a sua relação com Sua Majestade e a sequestradora? Você é minha imperatriz, Lena. Sua Majestade a acusou de ser a culpada pelo sequestro, mas disse que você se tornaria a imperatriz quando você se feriu. Ele tratou de você com muito zelo. Observando a atitude dele, parece que Sua Majestade nutre sentimentos por essa mulher. É tudo fingimento. Faz parte de sua vingança. Quando a vingança terminar, ele te fará imperatriz, Cheryl. You? A protagonista é você. Originalmente, Magnus a escolheu para ser a imperatriz. Parece que é próxima de Sua Majestade. Espera aí. Muitos dizem que sou amante dele. Mas, por favor, não acredite nesses terríveis rumores. Nossa relação é de médico e paciente. Apenas isso. Sou a médica responsável por sua saúde. Não misture as coisas. Se entendeu. Continue. Espere. Não interprete mal tudo. Do que está falando? Devem ficar juntos para a história terminar. Adeus. Me livrei de todos os grilhões e amarras deste mundo para buscar a felicidade. É possível que o romance e o desenvolvimento mudaram pela falta de interesse entre eles. Então, que tal provocar eles? Cheryl, como foi que conheceu Sua Majestade? Como o conheci? Bom, deve estar curiosa. Foi um encontro entre uma plebeia e um membro da família real. A forma como nos conhecemos pela primeira vez. Finalmente parece que vão nos contar um pouco da história da Cheryl. Então vemos ela sentada lendo um livro e logo em seguida ela escuta um barulho do lado de fora da sua casa. Quem é? E ali do lado de fora o nosso guri está caído no chão. Oh, céus, é um bêbado. Acorde agora mesmo. Pensei que fosse um bêbado, mas era apenas alguém que veio para que eu o curasse. Foi assim que o salvei. Sou a salvadora de Sua Majestade. Motivo pelo qual ele me considera uma pessoa especial. Sei disso porque li o romance. Claro que seu primeiro encontro não foi romântico. Porém, à medida que Cheryl cuida de Magnus, e enquanto os dois permaneciam juntos, eles se apaixonam cada vez mais. E, eventualmente, Mag é meu. A primeira pessoa que o salvou fui eu. Iliana, você está bem? De repente, não me sinto bem. Eu vou me retirar agora. Então a Iliana sai apressada. Lady Glenn, voltará ao seu quarto? Novamente os sentimentos de Iliana Glenn. Como esta mulher se atreve a tentar ocupar o lugar vazio que deixei? Você negligenciou minha fera. São apenas as emoções dela que ficaram neste corpo. Não são os meus sentimentos. Lena, como está se sentindo? Por que não diz nada? Ainda se sente mal. Iliana... A Iliana olha para ele com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Oh, por que você está chorando? Tem alguma coisa te incomodando? Mag, minha fera adorável. Como você se atreve me deixar e ficar nos braços de outra mulher? Você é louca, Iliana Glenn. Não é importante. Eu só tenho sentimentos mistos. Os sentimentos de Iliana. Você está trancada neste quarto. Há um tempo. Então você tem todo o direito de estar de mau humor. Estar de mau humor? Tudo o que ele está fazendo é me atormentar. Uma pessoa inocente. Por que eu deveria sofrer tanto? Tudo se deve às emoções que permanecem neste corpo. Então o Magnus põe o braço em seu pescoço. Faça uma caminhada todos os dias e cuide das suas refeições. Veja Cheryl para check-ups regulares.
Se alguém olhasse para mim, cometeria porque Sua Majestade gosta de mim. Você não está errada. Eu gosto de você. Por quê? Porque você gosta de mim. É porque eu sou Iliana. Porque ele ainda tem sequelas do domínio que ela exerceu sobre ele. Eu gosto de você porque... Por que você... Nessa época, o guri não conseguiu responder essa mesma pergunta por causa do efeito da Rei. Você precisa de um motivo para o que gosta. Não é importante. Não é o Mag daquela época. Ele está mentindo, conscientemente. Você sabe que eu só tenho você, não é? É por isso que estou aqui. Assim como o meu ex-namorado que me traiu. Pelo menos ele sabia sobre o que estava mentindo. Você disse que se vingaria de mim. Eu estou confusa. Porque você me deixou. Por mais que eu queira me vingar, eu também te amo. É mesmo. A Iliana o agarra inesperadamente, o puxando para cima dela. O Magnus fica muito surpreso com essa atitude. Iliana? Se Vossa Majestade tem tais sentimentos por mim, como eu posso ir contra isso? Eu também te amo. Eu gosto tanto de você, que eu não posso viver sem você. Vou seguir a sua vontade. Eu farei o que ele quiser que eu faça. Vou desempenhar bem o papel que me foi dado. Até o final desta obra. Eles dois se olham por um longo tempo. Que assim seja. Me ame e olhe apenas para mim, como uma besta aos meus pés. Parece que finalmente esse guri safado conseguiu a nossa Iliana. E assim, quando eu for domada por ele, ele me abandonará para completar sua vingança. Quando isso acontecer... Ei, já tá bom? Vamos parar um pouco. Assim fica chato. Vamos procurar outra coisa para fazer. Nós estaremos livres um do outro. É minha tropa, não tem jeito. Esses dois vão ficar aí até o final da obra. Você sabia que tem banquete daqui a alguns dias? Eu vou anunciar formalmente a minha intenção de te coroar imperatriz. Sim, eu apoiarei Vossa Majestade. Pensei ter dito para você me chamar de Mag. Sim, Senhor Mag. Sou Mag, porque esse é o nome que você me deu, Lina. Mag. Depois disso, a Iliana o abraça. Certo. Porém, mais uma vez, a antiga Iliana se revela ao abraçar o Magnus. Pense em uma mulher persistente, não larga o osso por nada. Meu Mag. Entendo, meu Mag. Ela está atuando? Sim, acho que é isso. Muito bem. Você é uma boa besta que ouve seu mestre. Eu gosto de você. Você sairia comigo? Aquele momento em que ele confessou que gostava de mim. Foi assim que comecei meu primeiro relacionamento. Meu namorado sempre sussurrava coisas doces para mim. Ele era uma pessoa que dava tanto amor que podia transbordar. Até para outras mulheres que não eram eu. Para mim, ele era o único. No entanto, para ele, eu era apenas uma de suas muitas amantes. Depois do que aconteceu, eu não estava me sentindo nada bem. Até que comecei a ler uma novel. A Rebelião da Besta Domesticada. Eu não esperava acabar assim. A Iliana olha para o lado e vê o Magnus dormindo, e também percebe que ele está sonhando com algo, mas não tem coragem de entrar em seus sonhos. Eu estava me perguntando por que eu estava me sentindo tão desconfortável. É a primeira vez que durmo na mesma cama com Magnus. Eu senti como se ele estivesse apenas me observando, mas ele mudou de ideia sobre mim. Pensando nisso, ela fica toda coradinha. Eu estou louca. Por que meu coração está acelerando? As emoções de Iliana estão me deixando louca. Meu corpo está se movendo incontrolavelmente. O que a besta achava da mulher perversa? Será que a mulher perversa realmente amava a besta? O que aconteceu com a mulher perversa em seguida? Por que a besta se vingou dessa maneira, em vez de matar a mulher má? Não! Porque eu tive que enviar aquele e-mail para o autor. No entanto, posso entender os sentimentos de Magnus. Acho que ele queria se vingar, da mesma forma que foi subjugado. Mas o que diabos Magnus foi para Iliana? A julgar pelas emoções que ele deixou em seu corpo, acho que ela era obcecada por Magnus. Além disso, porque o conteúdo do seu diário. 4 de abril de 931, Ano Imperial. Dê um livro para a besta. O primeiro dragão dourado. Todos são estúpidos.
24 de julho de 931, ano imperial. Quando verifiquei no caminho para cá, o antídoto havia desaparecido. Já está na hora. 6 de setembro de 931, ano imperial. Ordenei aos mercenários que lidassem com J. a besta como bem entendessem. 13 de novembro de 931, ano imperial. Ele fugiu. Sua mulher está ajudando a besta. Ela parece ser uma conselheira. Insinua que ela o deixou ir de propósito. Então uma mão vai em direção ao seu rosto, a assustando, pois ela não esperava por isso. Sou eu? Por que seus olhos estão abertos? Oh, você não estava dormindo? Quando você dormir, eu também volte a dormir. Sim. É uma pergunta que nem terá resposta. Sim. Por enquanto, o melhor é descansar. Me sinto exausta. Logo depois, a Iliana caiu no sono e Magnus ainda está acordado. Ele checa se ela está realmente dormindo. Ao confirmar que ela está em sono profundo, ele se levanta e sai. Mudando de cena, podemos ver que já é manhã e um belo jardim é apresentado para nós telespectadores. Sua Majestade disse que você não precisa mais pedir permissão para passear e visitar a biblioteca. Entendo. Acho que, enquanto eu estiver sendo vigiada, ele vai me dar um pouco de liberdade. Embora não parecesse que havia alguém me observando esta manhã. Faz muito tempo que eu não saio. Está bem, farei isso. Iliana Glen, a vilã. A partir de agora, sou uma atriz. Uma atriz que interpreta a amante de Magnus. O banquete regular terminará em um dia porque o objetivo principal é o anúncio. Não pode chegar rápido o bastante. Vou ficar no terraço para tomar alguma coisa. Quer que eu cuide disso? Como favor. Você quer que todos os nobres apareçam? Não! Eu só quero que o banquete seja cancelado, Majestade. Receio não poder atender ao seu pedido. Um ambiente natural e confortável. Eles realmente parecem um casal. Eles ficam ótimos juntos. Fique longe do meu mag. Estou me sentindo cada vez menos desconfortável com esses sentimentos. No final, vou acabar os confundindo com meus verdadeiros sentimentos. Senhorita Glen, como você tem passado? Da última vez, você deu muitas desculpas. Eu quero conversar com a senhorita, então, por favor, mantenha a distância. Está tudo bem. Por favor, nos dê um momento. Sim, senhorita. Eu salvei a sua vida. Lembra? Tenho certeza que você já percebeu que qualquer bobagem pode te custar a cabeça. Agora que Sua Majestade passou as portas do juramento, não haverá futuros ataques contra você, a menos que as ordens de Sua Majestade mudem. Eu pensei que você controlava o imperador, mas aparentemente não. O que é? Aqueles como você não podem usar suas habilidades se cobrirem os olhos. Fico feliz que Sua Majestade tenha seguido bem o meu conselho. Ele disse isso a ele. Senhorita Glen, aqui está você. Eu preciso que você verifique o vestido que será usado no banquete. Ah, eu esperava conversar mais um pouco. Vá em frente. Por aqui. A única pessoa daquelas terras que foi autorizada a viver no Império foi a mãe de Iliana, a Marquesa de Glen. Agora, sua filha parece estar se fazendo de desentendida. O que diabos ela está tramando? Até o Imperador deveria desconfiar dela, para que não o seduzam como a Marquesa fez com o Marquês Glen. Mudando de cena, vemos uma carruagem e o Magnus está descendo dela e logo em seguida é cumprimentado por esse figurante aí. Está feito? Sim, por favor, dê uma olhada. E assim vemos uma cabana muito parecida com a que a antiga Iliana prendeu o Magnus. É como o lugar que eu lembro. Vamos dar uma olhada lá dentro também. Já dentro da cabana, o Magnus percebe algo bem simples que são janelas e imediatamente ele diz ao figurante. Janelas não são necessárias. Bloqueie qualquer luz de entrar nesta casa. A pessoa que eu vou trancar aqui será submetida aos horrores das trevas até morrer. As suas ordens. Vossa Majestade, o Imperador. Acredito que você não pode ficar aqui muito tempo. Se você quer chegar a tempo para o banquete da noite. Sim, vamos voltar. A cena muda para o salão do banquete imperial, onde podemos ver o pai da Iliana, o Marquês Glen. E de longe algumas pessoas falam sobre ele. O Marquês também não veio acompanhado a este banquete. Não acredito que o imperador escolheu a senhorita Glen. Apresentando
O imperador e a senhorita Glenn. Então eles passam no meio do salão e dirigem-se até o trono, onde a Iliana dá uma olhadinha para trás. Já faz um tempo que não vou a um lugar tão lotado. Hã? O Marquês Glenn. Nunca pensei que... Todos levantem suas cabeças. Hoje, teremos um banquete de rotina onde serão oferecidos diversos anúncios. A situação doméstica se estabilizou. Então, esse aspecto foi resolvido. No entanto, o número de males aumentou recentemente. Por favor, cuidem da manutenção de suas propriedades. E, finalmente, eu gostaria de apresentar a mulher ao meu lado. Eu vou coroar, como Imperatriz Iliana Glenn, a Marquesa de Glenn. A data da cerimônia ainda será determinada. Como ela será imperatriz, a honrem adequadamente. Isso é tudo. Então, se isso for cancelado, vou receber muitas críticas. Os malditos lucros evaporam em nada. Agora, vamos relaxar e aproveitar o banquete. É desconfortável. Um verdadeiro incômodo. Iliana. Então alguém caminha em sua direção. Pai? Vossa Majestade, eu gostaria de resolver os problemas com minha filha, que não vejo há muito tempo. Tenho certeza que você vai permitir que eu, seu pai... Posso ir com meu pai, Mag? Sim, vá em frente. Então eles vão para a sacada do Palácio Imperial. Se você não quer ser imperatriz, diga. O quê? Esta não é uma situação em que um imperador faria um cortejo. Ele te levou à força. E ele repetidamente recusou meus pedidos para vê-la. Você está preocupado com Iliana. Mas, se eu me tornar uma imperatriz, nossa família terá poder e prestígio, como nunca teve antes. Tudo é inútil se você não quiser. Você é a única sucessora da família Glenn. É só isso que importa. Ainda assim, é uma ordem do imperador. O que acontecerá se o desobedecermos? Você pode acabar com o mesmo destino da Iliana da história original. Não importa o que aconteça depois da morte. Só estou perguntando se você quer ser imperatriz. Nesse caso, qualquer um diria que você está preocupado. Ele não suporta ver sua adorável filha sofrer. Eu não te dei permissão para se intrometer na nossa conversa. Duque Criston... Só estou tentando ajudar um pai desajeitado. Senhorita Iliana, há quanto tempo? Ele conhece Iliana. Saudações, Duque. Será que é porque faz muito tempo? Você parece estar com um humor muito diferente. Mesmo? Sim. Antes, mesmo quando você sorria, parecia que você estava traçando uma linha que não deveria ser cruzada. Até a relação entre pai e filha era estranha. Mas agora, você parece uma pessoa diferente. Está tudo bem? Você fez as pazes com o Marquês? Você finalmente mudou de ideia. Duke Criston. Iliana perdeu a memória. Eu te disse que ela sofreu um acidente no centro de treinamento do templo. Você perdeu sua memória. Você se esqueceu de mim também. Sim. Foi pior do que eu pensava. Então, me permita me apresentar novamente. Meu nome é Chabelle Criston. Eu sou o chanceler do Palácio Imperial. Chancellor, o chefe da administração imperial. Seu pai e eu estávamos na mesma classe na academia. Não acho que isso seja grande coisa. A falta de honestidade do Marquês sempre foi um problema. Vocês estavam na mesma turma. Então, eles têm a mesma idade. Dá para perceber que tempo foi duro com alguém. Eu fui um dos primeiros a entrar. Certamente, eu fui excluído na academia por causa da minha idade. Se não fosse o Marquês e pela Lady Aquila, eu teria me sentido sozinho. Nós três nos dávamos muito bem. Sinto falta dos meus dias na academia. A propósito, sua esposa não virá ao banquete esta noite? Não, ela está se recuperando na fazenda. É por isso que eu não a vi. A minha mãe sempre esteve tão doente. Como vocês sabem, eu perdi a memória. Não me lembro de nada da minha mãe. Os dois se olham um pouco. Você deve ter esquecido. Tenho certeza que ela vai ficar bem, se receber uma visita da Lady Iliana. De repente, o que é esse ambiente? Falaremos sobre isso depois que a discussão sobre a posição da imperatriz for resolvida. Ah, é verdade. Iliana, você tem certeza de que quer ser imperatriz? Glenn é um sobrenome de prestígio e cobiçado por todos. Se Lady Iliana se tornar imperatriz, tenho certeza que será de grande ajuda para Sua Majestade, mas isso só será possível se vocês dois quiserem se casar.
Ainda não. Ainda não? Esta situação é apenas um capricho de Sua Majestade, de qualquer maneira. Seria bom se tudo fosse de acordo com o esperado. Se eu fugir de novo, Magnus vai me perseguir por seus assuntos inacabados. Isso só levará a uma perseguição sem fim. É conveniente para mim ajudar Magnus a ter sucesso em sua vingança. Por mim, por ele, para deixar Iliana para trás. Mas, se isso não funcionar, eu posso te contar. É claro. Sua Majestade não era assim quando era príncipe. Suas habilidades excediam em muito as dos outros príncipes. Mas ele tinha uma disposição frágil que ofuscava seu talento. Após seu desaparecimento, ele voltou um homem completamente diferente. Eu não sei o que aconteceu. Ah, você não sabe, mas a Iliana sabe. E como sabe? Embora como imperador, eu não posso dizer nada de ruim sobre ele. Te encontrei. Cheryl? Você tem evitado a cozinha? Se vocês não têm nenhum assunto urgente para tratar, posso levar o Duque comigo? Sim, vá em frente. Precisamos conversar. Ah, entendo. Cheryl é próxima do Duque. Eu achava que ela odiava a nobreza. O Duque também é próximo do meu pai. Iliana, você realmente esqueceu tudo? É. Sobre sua mãe, Aquila. Sim, na verdade, eu não me lembro de nada. Eu não sei nada sobre ela. Além do fato de que ele mesmo a matou. Foi basicamente sua única aparição na novela. Sim, vou contar para Aquila também. Com licença, Marquês Glenn. Todos estão esperando por uma explicação do assunto que você propôs da última vez. Adeus, pai. Eu te levo. Mais uma vez, o Marquês Glenn saiu em silêncio. Surpreendentemente, ele era uma pessoa que se preocupa com Iliana, mas as feridas que ficaram neste corpo. Eu me pergunto o que está acontecendo. Ah, certo. Eu deveria ter perguntado sobre o sangue de Iliana, ou seu clã, e por que ela merecia ser tratada assim. Vou descobrir depois. Lady Glenn, você está tão linda. Não é à toa que até o imperador ficou hipnotizado. A beleza da Lady Glenn sempre foi bem conhecida. Ela também tem uma disposição generosa. Ela certamente é a companheira certa para o imperador. Me pegaram. No entanto, é estranho que não houvesse rumores de noivado antes. Vossa Majestade se apaixonou por ela à primeira vista? Algo assim. Quando nos conhecemos no último banquete, eu sabia que não podia deixá-la ir. Claro. Assim que me viu, ele entrou em modo vingativo. Lady Glenn foi a minha salvação. Iliana, você se lembra do dia em que você me salvou? Eu estava caçando com meus irmãos e perdi o equilíbrio. Acabei caindo de um penhasco. Sim, esse foi o nosso primeiro encontro. Nos conhecemos quando Iliana salvou Magnus de uma tentativa de homicídio de seus irmãos. Se ao menos esse tivesse sido o fim da história, Iliana poderia ter sido a heroína. Eu odeio esse lugar. Rafael, você vai envergonhar o seu pai? Não gosto de estar aqui, estou entediado. Você quer matar o seu pai? Raffi! O que é esse alvoroço? Parece que é o Visconde Silver e seu filho adotivo. O gênio das armas? Sim, ouvi dizer que ele se candidatou a um cargo no Laboratório Imperial. O órfão de um plebeu fez grande sucesso. Quero sair daqui. Oh, Rafael. E? O moleque faz uma cara de choro que eu ri muito. Iliana. Raffi! Deve ser o garoto que você viu outro dia. Sim, ele deve estar nervoso, porque é um banquete, só para adultos. Você se importa se eu o confortar? Ela o tem nos braços. Ela é verdadeiramente digna de se tornar imperatriz, a mãe do império. Raffi, você quer vir brincar comigo no meu quarto? Eu posso buscar Cássio. Majestade, eu cuidarei da criança com a Lady Glenn. Por favor, nos permita fazer isso. Que assim seja. Eu sinto muito pelo comportamento do meu filho. Rafael é próximo de Cássio, então vou chamá-lo para cuidar dele. Me sinto muito envergonhado. Agradeço sua ajuda. Vou buscá-lo. Sim. Rafael, você está se sentindo melhor agora. Raffi era um apelido. Você disse meu nome. Eu me lembro de onde te vi pela primeira vez. No último banquete. Você fugiu e me jogou na fonte, não foi? O que, era você? Você também fugiu porque odiava o banquete.
Sim, eu não me divirto aqui, mas meu pai sempre me traz. E todo mundo acha que eu gosto de fazer armas, mas eu só faço porque ele me obriga. Eu quero fazer outras coisas, mas vou ter que continuar fabricando armas. Foi por isso que me adotaram. Rafi, Cássio está aqui. Cassio. Eu cuido das crianças. Está bem. Iliana, você pode voltar para o salão de banquetes. O garoto se acalmou? Acho que sim. Cheryl, posso deixar as crianças com você? Ele nos seguiu. Sim, eu cuido deles. Então, Iliana. Mais uma vez, o Rafael agarra nossa Iliana para tentar fazer com que ela fique, e o Magnus não a leve. A Iliana fica muito surpresa com a atitude do Rafael. Por sorte, o Magnus parece estar de muito bom humor, pois ele só sorrir vendo aquela cena. Jovem Visconde Silver, ou melhor, Rafael Silver, não há necessidade de ser cauteloso. Lady Glenn é a minha parceira. Eu cuido dela. Sim. Você ouviu o anúncio hoje, certo? Não precisa se preocupar. Vamos voltar para o salão. O quê? O banquete. Não há necessidade de ficarmos. Eu já anunciei o importante. Você quer voltar para o salão de banquetes? Oh, eu queria perguntar uma coisa ao Marquês Glenn. Bem, Magnus não está com vontade de se afastar de mim, não é? Não, estou cansada. Entendo. Então o Magnus a pega no colo, um verdadeiro cavalheiro. Oh, o que você está fazendo de repente? Me ponha no chão. Você disse que estava cansada. Eu te carrego. Não estou tão cansada assim. Me ponha no chão. Não quero. Eu sempre tenho medo que você fuja se eu te deixar em paz, como quando você saiu depois de me domesticar. Se eu pudesse, te carregaria assim o tempo todo. Posso levá-la para o seu quarto em meus braços? Sim. Se é isso que você quer, Mag. Muito bem. O que Magnus desejar, eu cumprirei. Foi isso que eu decidi. Vamos, Lina. Entre na banheira. Eu vou te servir. Mas isso não está certo, não é? Você vai me dar banho, Mag? O que diabos? Você não disse que estava cansada? Uma crise inimaginável atinge Iliana. Eu ajudo você a se lavar. Você pode chamar uma empregada. Eu prefiro fazer isso pessoalmente. Nós não temos nada a esconder um do outro. Você sente vergonha? Não! É família, esse guri é safado, não sei. Posso estar errado, mas esse cara tá com segundas intenções. Estamos mesmo fazendo isso? Faz muito tempo que você não tinha que lidar com tanta gente. Como foi hoje? Eu não falei muito, mas as pessoas que estavam constantemente sorrindo. Foi estranho porque todos estavam interessados em mim, como nunca estiveram antes. Achou que sei o que você quer dizer. Quando eu era príncipe, eu também fui ignorado. Mesmo quando subi ao trono, havia muitos rumores. Rapidamente, eu troquei a minha máscara pelo poder. Deve ter sido o mesmo para você. A propósito, Iliana, acho que está na hora de você tirar a toalha. Eu vou cuidar disso agora. Mag, você pode ir descansar um pouco. Não tem problema. Tem problema sim! Isso não é conteúdo para maiores de 15. Mag, você é o imperador. Você deveria estar trabalhando. É preciso mostrar dignidade ao povo imperial. Nós não somos os únicos aqui? Além disso, nós vamos nos casar. Quem pode me julgar? Me dê uma chance de te lavar pelo menos uma vez. Assim como você me lavou. Não, mas... Do que ele está falando? Iliana deu banho em Magnus. Sério? Mulher louca. Eu sempre quis experimentar isso com você. O eu do passado não tinha permissão para tocar em você. Está bem. Eu não sei. Afinal, esse não é o corpo de Iliana, e não o meu. Então a Iliana e o Magnus, já sem boca nessa cena, ela arruma seus cabelos enquanto o Magnus leva algumas toalhas. Mas eu não posso deixar de sentir vergonha. Então, ao deixar a toalha onde ele queria, ele se vira rapidamente em direção da Iliana e vê que ela já está completamente despida, igualzinho como veio ao mundo. Ele fica encantado com tanta beleza. Seria melhor amarrar seu cabelo enquanto eu lavo seu corpo. Você tem que lavar meu cabelo de todo jeito. Ela já fica toda coradinha de vergonha. Sim, faremos como você quiser, Lina.
Pronto, banho tomado. Agora o nosso guri, como é um rapaz muito prestativo, sem segundas intenções, está penteando o cabelo da nossa Iliana. Ah, estou tão exausta. Mas, quando o cabelo dele está assim, eu sinto que ele está de volta ao seu antigo eu. Você gostou que eu te dei banho? Graças a você, eu tomei um ótimo banho. Se você gostou, vou continuar fazendo. E isso não é necessário. É um prazer fazer isso pra você. Tenho certeza que você vai permitir. Então, de vez em quando? Só de vez em quando? Você é o imperador. É estranho se você continuar fazendo isso. Certo. Entendo. Acho que seu cabelo está razoavelmente seco. Vamos para a cama agora. Já na cama, os dois parecem estar dormindo. Mas repentinamente o Magnus abre os olhos, ele olha para a Iliana e toca em seu ombro. A vira para confirmar que ela está dormindo. E a observa bem de perto e diz: Eu nunca pensei que veria o dia que eu poderia lavá-la e tocá-la assim. Se ela não tivesse me deixado, não haveria necessidade dessa tragédia. Essa virada de eventos, o que você acha? O ambiente tem sido bem mais descontraído ultimamente. A atitude hostil desapareceu. No entanto, a perplexidade e a rigidez são as mesmas de antes dela me deixar. Essa é a mesma mulher de quem eu tinha tanto medo. Mesmo que ela tenha mudado um pouco devido à perda de memória, talvez ela não fosse tão forte quanto eu pensava. Eu não tenho mais medo. Eu saí daquele pesadelo que era você. Agora iremos ver algumas lembranças do Magnus. Você realmente vai ficar comigo a noite toda, Lina? Sim, ficarei ao seu lado até de manhã. Deite-se na cama e feche os olhos. Sim! Ela apaga as velas e tira e coloca sua máscara na cômoda. Logo em seguida se deita junto ao Magnus, que a abraça carinhosamente. Ela devolve o carinho e o abraça também. Mas então... Eu sabia que era você, Lina. Eliana. De repente ela grita: Oh, foi um sonho. Lina. Lina. Magnus também tem pesadelos. Na novela, quando Magnus tem um pesadelo, ele ficava melhor ao sentir o calor de outra pessoa. É um pesadelo que se espalha para a realidade. No dia seguinte, todos que a haviam a cumprimentavam como imperatriz. Mag, por que todos me chamam de imperatriz? Eu não anunciei ontem no banquete? Mas ainda nem tivemos a cerimônia. Isso não muda o fato de que você será a imperatriz. Então você deve ser tratado como tal, certo? Não há nada de errado nisso. Não há realmente nada de errado com isso? Claro que não. Ele está levando essa vingança muito a sério. Se isso for cancelado, eu sairei muito prejudicada. Bem, ele ainda tem pesadelos com Iliana. Então, se Magnus me abandonar e conseguir sua vingança, será que eu vou conseguir acordar desse pesadelo? Se não for esse o caso, eu estou apavorada. Eu não sou boa o suficiente para ser a mãe de um império. Como eu poderia? Sendo que eu nem me lembro muito devido à perda de memória. Você consegue e eu estarei aqui para te ajudar. Mas eu estou frustrada com a minha própria ignorância. Eu não sei muito sobre o Império. No outro dia, alguém me falou sobre a Noite Negra. Eu não sabia nada sobre ela, apesar dela ser uma ameaça ao Império. É uma área restrita e não se sabe muito sobre ela, então é compreensível que você não saiba muito sobre isso. Mas deixe-me dar uma breve explicação. Essa área se refere a uma região escura localizada na natureza fora das fronteiras do Império. É um lugar onde a noite dura todas as 24 horas do dia, e ele nunca foi devidamente investigado. O que sabemos é que demônios e bruxas vivem nela. É por isso que proibimos que civis tenham acesso à Noite Negra. Apenas cavaleiros têm acesso para fins de combate e pesquisa. Se você precisar de mais explicações, pergunte ao seu escolta. Já mudando de cena, a nossa Iliana está tomando um chá. Com o pretexto da ignorância, eu esperava reencontrar o Marquês Glen. Infelizmente, vou me encontrar com outra pessoa. Entra. Vossa Majestade, você me chamou. Você chegou, Sir. Eu te chamei porque tenho coisas que quero aprender e preciso da sua ajuda para isso. Sim, eles me disseram o essencial. Ouvi dizer que você estava curiosa sobre a Noite Negra. Achei que você ficaria relutante em se encontrar comigo.
fiquei um pouco surpreso ao encontrá-la aqui. Eu deveria evitar você. Você não fez nada de errado. Se você responder bem às minhas perguntas, vou te perdoar pelo passado. O que, exatamente, você quer saber sobre a Noite Negra? Quero saber sobre os magos da Noite Negra que usam os mesmos poderes que eu. Também não sabemos muito sobre eles. Você não pode distingui-los de pessoas normais apenas olhando para eles. Só sabemos que eles usam magia sem a ajuda de espíritos e que sua magia é de um tipo especial. Por exemplo, como invadir os sonhos das pessoas e controlar suas mentes. Acho que essa parte a conhece melhor. Sendo assim, a Carta Negra também tem relação com os magos da Noite Negra, variáveis não mencionadas na história original, o Diário de Iliana e o Histórico da Família, e um livro profético chamado A Carta Negra. Poderiam essas variáveis conter a chave para voltar ao meu mundo original? Você poderia ser acusada de heresia se demonstrar muito interesse por essas coisas. Isso é um tabu tão grande, o suficiente para matar alguém. Você sabe de alguma coisa? Eu falei algo muito perigoso, mas eu preciso de uma pista. Por que você matou o sacerdote de Khotan? Vossa Majestade, quanto você sabe sobre os mitos fundadores do Império? Eu sei que se trata de mitologia. Por que você está perguntando isso de repente? Os mitos, na verdade, são falsos. Não passam de mentiras escritas para favorecer a família imperial. A velha que veio visitar o imperador no último dia do banquete de fundação, na verdade, ela era a assistente oculta do imperador, o primeiro imperador, Claude I. Ele conseguiu fundar o império graças à profecia que a velha lhe deu. Diante da possibilidade de enxergar o futuro, qualquer um poderia fazer uma fortuna. E a posição de imperador também não seria um sonho. Então, o primeiro imperador tentou se livrar da velha e da profecia. E dizem que ela desapareceu na Noite Negra, junto com a profecia. Se a profecia for descoberta, novamente, o dono do império poderia mudar. Essa história é verdadeira. O dono do império poderia mudar. Não acredito que alguém como a imperatriz esteja acreditando nisso. É uma história contada por um sacerdote chamado Tile para incitar seus súditos. O livro de profecias é real, então vamos encontrá-lo. Pregava superstições relacionadas à Noite Negra, então não tivemos escolha a não ser investigar quem era. Descobriu-se que ele atraía pessoas para todos os tipos de golpes e tráfico. Ele disse que qualquer um que encontrasse o livro da profecia poderia se tornar imperador, e ele até fez uso de blasfemia. Ele só foi executado porque estava sujeito a uma decisão imediata. Então, por que fazer parecer um assalto? Deus pode ser bom, mas os humanos não são. O templo queria proteger sua imagem nobre, é por isso que eles escondem a corrupção dos sacerdotes de novo e de novo. Toda vez, eles invocam o tratado inviolável do templo com o império, para logo dizer que foi obra de ladrões. Então foi tudo um mal-entendido. O livro negro da profecia era apenas uma história inventada. Mas eu vi, o Diário de Iliana. Era uma profecia, escrita pelo autor, com um futuro escrito nela. Então, a velha que o entregou ao primeiro imperador. E fugiu. É possível que ela fosse a autora. Se eu for até lá, eu poderia encontrá-la. Obrigada pela história. Foi útil. Eu fico feliz em saber. Se você tiver mais perguntas sobre isso, pode perguntar para a sua família. A sua mãe era de lá. A minha mãe. Parece que você não é muito próxima da sua família. Esse cenário não apareceu na novela. Aliás, o Império não era hostil com as pessoas daquele lugar. Pois bem, a mãe da imperatriz, a Marquesa Aquila Glen, foi um caso inusitado. Para melhorar a sua imagem no Império, ela entrou na Academia Imperial. Só pela sua aparência, você não poderia dizer de onde ela era. Então, pensava-se que ela era apenas mais uma estudante estrangeira. Em seguida, o incêndio aconteceu na academia. Sua identidade foi descoberta enquanto ela usava magia negra. Foi quando ele salvou os outros alunos. E logo depois, o Marquês Glen a pediu em casamento.
ouvi dizer que ela era a única autorizada a viver no Império. Então o Magnus entra gritando pela Ailiana. Ele chega perguntando o que diabos está acontecendo ali. Seu idiota. Eu acredito que te avisei para ficar longe da Lady Glen. Sua Majestade, a Imperatriz me chamou. Como eu poderia recusar? Isso mesmo! Fui eu que pedi uma reunião. Mano do céu, olha esse olhar do nosso guri para o cabelo de tomate. A porradaria quase cantou. Iliana, por que você não se levanta? A Iliana, já de pé ao lado do Magnus, ela está com uma cara de quem não entendeu nada e só está disfarçando. Você deveria pedir ajuda ao seu escolta. Você esqueceu que aquele cara já tentou te machucar antes? O que aconteceu com você? Você vai me dizer que perdeu a memória? Não! Achei que ele saberia mais sobre aquele lugar do que qualquer outra pessoa. E, depois de perder o duelo, ele também jurou fidelidade a Mag, certo? Eu pensei que estaria segura com ele agora. Você confia demais nele. Ainda tenho pesadelos sobre quando ele te atacou com a lança. Lembrando o que senti quando vi que você não abriu os olhos. Isso é uma atuação. Ou você está falando sério? Seja qual for a verdade. Bem, Me desculpe por causar preocupação. Você só despertou meu interesse quando disse que nasci com o sangue daquelas pessoas. Você entendeu mal que ele era uma ameaça ao Império, não foi? você está falando do que aquele cara fez, não é? Como ele poderia tirar conclusões precipitadas e atacar alguém apenas por causa de suas origens? É tudo culpa dele. Você não fez nada de errado. Ao ouvir isso, escorrem lágrimas pelos seus olhos. Iliana? Hã? Por que eu estou chorando de repente? O que há de errado comigo? Eu estou mesmo chorando? Me desculpe pela demora na punição. Eu ainda sou novo no poder e ele é alguém valioso para mim. Vou usá-lo por um tempo e depois matá-lo quando vier uma oportunidade. O quê? Espere. Ele estava apenas cumprindo seu dever de cavaleiro. Eu sou uma ameaça real ao Império. Eu não quero que ninguém morra por minha causa. Entendo. Ele pode ter mais perguntas sobre a Noite Negra e o Livro da Profecia. Vamos sentar na mesa ali e conversar mais. Qual é o problema? Bem, por acaso, você sabe alguma coisa sobre o Livro Negro da Profecia? O Livro Negro da Profecia? Sim. Dizem que ele traz muitas riquezas para quem o encontra. Parece que há muita superstição em torno disso, e estou preocupada. Não se sabe muito sobre esse lugar, então existem muitos desses mitos. Não é mesmo? Eu não quero que as pessoas se deixem enganar por esses boatos. Mas, como eu também não sei muito sobre a Noite Negra, acho que estou me assustando desnecessariamente. É por isso que eu quero ficar a enfrentar isso diretamente e ver por mim mesma o que realmente é verdade. Mag, você acha que eu poderia ir sozinha?